Vamos então dar início ao nosso webinar. Boa tarde a todos. Se estão aí desse lado e eu aqui é porque felizmente estamos bem. Fico satisfeita com isso. Bem-vindos a este webinar da APSER sobre o regulamento relativo aos dispositivos médicos e de que forma a ISO 13485 ajuda no seu cumprimento. O meu nome é Elisa Espinhaço, sou auditora e formadora da APSER, sou farmacêutica, especialista em análises clínicas, trabalho no laboratório do Hospital Santa Maria da Feira e trabalho, portanto, a minha área de atividade é mais relacionada com dispositivos médicos in vitro. Daí eu estar aqui, seguir esta temática e vou ser hoje a apresentadora deste webinar. A duração prevista é de 1 hora. Não vamos ter um período para colocação de questões, pelo que pedimos que nos façam chegar as dúvidas pela plataforma ao longo do webinar, às quais iremos tentar responder a posteriori. O webinar será gravado e disponibilizado no YouTube. Vamos então dar início a este webinar, onde iremos abordar de que forma a ISO 13485 dá resposta ao novo regulamento dos dispositivos médicos. Portanto, esta parte eu penso que estávamos aqui, mas eu estava aqui a dizer que vamos falar das alterações e essas alterações vou falar das principais, porque o regulamento tem muitas páginas, tem muitos pormenores e, portanto, nós vamos abordar apenas as essenciais. E vamos focar também na 13485-2016. 2016, como sabem, porque é a inglesa, a nossa portuguesa é de 2017, a versão. Até ao momento, e continuando até entrar em vigor neste período transitório o novo regulamento, nós regíamos-nos pela Diretiva 9342. No caso dos dispositivos médicos e no caso dos dispositivos in vitro, era outra. Estas diretivas obrigavam a uma transposição para o direito nacional e, portanto, temos o Decreto-Lei 145/2009 para os dispositivos médicos. Como sabem, o regulamento não necessita de transposição e, portanto, eles passam a ser obrigatórios, o 745 para os dispositivos médicos e o 746 para os dispositivos in vitro. Dizia eu, esses regulamentos passam a ser automaticamente obrigatórios para os Estados-membros. Dizia que, portanto, passam a ser obrigatórios para os Estados-membros sem necessidade de transposição. Este regulamento dos dispositivos médicos vem reforçar algumas áreas, nomeadamente investigação clínica dos dispositivos médicos, supervisão dos organismos notificados. Vem também colmatar a ausência de legislação em determinados dispositivos sem finalidade médica, os dispositivos para fins estéticos. Todos nós nos lembramos aqui há tempos dos problemas que deram aqueles implantes PIP. Também para colmatar a ausência de legislação no caso de testes genéticos preditivos, nomeadamente, por exemplo, aqueles que nos orientam para a vulnerabilidade do nosso organismo a determinadas doenças oncológicas e também a disponibilização online dos dispositivos médicos. Eu alterei esta cor da frase seguinte, a dizer que entrou em vigor a 26 de maio de 2017, com um período de transitório de 3 anos, porque, não sei se já receberam, ou pelo menos consta que vai ser alargado este período de implementação. E, portanto, este período transitório, tanto quanto tenho ouvido, ainda nada em concreto, mas já ouvi várias fontes, será prorrogado para 2022. Vamos, portanto, aguardar, e se calhar para nós é uma boa notícia, porque andamos sempre em cima das datas, não é? Este regulamento mantém os princípios básicos do setor, elevados padrões de segurança e proteção da saúde e garantia do acesso atempado da inovação ao mercado. As principais alterações e melhorias têm a ver com uma maior intervenção da autoridade competente, que no nosso caso é o Infarmed, no ciclo de vida do dispositivo médico e nos pontos de controle. Controle é sempre uma coisa que falta muito no nosso país e nomeadamente nos dispositivos médicos. Vem também reforçar as competências e as responsabilidades das autoridades de designação, ou competentes, e dos organismos notificados, para avaliação e monitorização efetiva das atividades realizadas pelos subcontratados e pelas filiais dos organismos notificados. Portanto, há organismos notificados, podem estar na Bélgica, se tivermos cá uma filial, ela tem que ser controlada. Depois também para a monitorização contínua dos próprios organismos notificados, pela autoridade competente. Também pelos próprios peer, há um peer review, portanto, entre os pares das autoridades competentes, também se pretende que haja uma monitorização. E depois também fala-nos das auditorias não avisadas.
Nós estamos habituados, de uma maneira geral, que as auditorias são combinadas, planeadas, mas este regulamento permite que haja auditorias não avisadas. Outra alteração tem a ver com uma maior exigência na investigação clínica dos dispositivos médicos, com requisitos aproximados aos aplicáveis a medicamentos. Portanto, em termos de medicamentos, temos requisitos muito específicos para os ensaios clínicos, para os dispositivos médicos não é tanto assim. E, portanto, traz melhorias a nível da investigação clínica desses dispositivos. Outra alteração é que o fabricante deve implementar um sistema de gestão da qualidade e incluir na equipa um responsável pela conformidade regulamentar. Portanto, isto é perfeitamente novo. Também vem melhorar a vigilância e fiscalização do mercado, a cooperação e desenvolvimento das atividades conjuntas europeias e a criação de um portal onde vamos centralizar toda a informação de vigilância que interessa a todos os membros da União Europeia e a todos os agentes económicos. Vai também disponibilizar aos doentes implantados o cartão de implantação e vai haver um controle mais rigoroso dos dispositivos de alto risco. Como sabem, os de alto risco são aqueles que ou são normalmente invasivos, estão mais tempo no organismo. Há uma série de classificações, nomeadamente na antiga diretiva e nesta, que nos ajuda a perceber que um dispositivo de classe 1, como por exemplo uns óculos graduados, não tem o mesmo risco que um catéter central do sistema nervoso ou do sistema cardíaco. E também os implantes, que são sempre de elevado risco. Depois vem também falar-nos e melhorar uma nova base de dados europeia de informação. Passa a chamar-se o DAMED e, para conhecimento dos dispositivos médicos e agentes económicos relacionados, ela é importante. Quer porque nos vai dar dados de estudos clínicos, de ações de fiscalização do mercado, de vigilância a que estes dispositivos foram sujeitos. Altera também, ou tem uma melhoria que tem a ver com o acesso público a um resumo das características de segurança e desempenho clínico dos dispositivos médicos de alto risco. Também estabelece um grupo de gestão de quadro regulamentar dos dispositivos médicos, portanto, um grupo que tem alguns peritos, que pode derrogar, que pode fazer algumas alterações e pareceres através de atos de execução do próprio regulamento. Vem também garantir uma maior transparência e consistência e harmonização na implementação da legislação. Porque se não temos que transpor este regulamento, não há aqui alguns pormenores que pode ter a ver às vezes com a ratio legis, não é? Saber de onde é que isto vem e, portanto, ao traduzir-se, poder haver alguma desarmonização. Não, com o regulamento pretende-se que haja uma consistência maior. Também os requisitos específicos para dispositivos médicos inovadores são contemplados, nomeadamente softwares, testes genéticos, e atenção que nós temos testes genéticos que não são dispositivos médicos. Por exemplo, os testes de paternidade não são dispositivos médicos. Temos também os testes de seleção terapêutica, inovadores, estes, por exemplo, para podermos escolher qual a terapêutica melhor para determinada patologia, e dispositivos que utilizam a nanotecnologia. Vem também reforçar os requisitos essenciais, no que respeita à restrição na utilização de determinadas substâncias. Portanto, nós sabemos que todos os dispositivos médicos têm que cumprir os requisitos essenciais. Mas o regulamento fala-nos especificamente de algumas substâncias cancerígenas, tóxicas, mutagénicas, que podem, até determinada concentração, ou não podem, estar presentes nesses dispositivos médicos. Melhora também os requisitos aplicáveis relativamente às vendas online. Claro que tudo que é online anda mais depressa do que a regulamentação que a controla. Depois vai também harmonizar os critérios e certificados de venda livre, porque alguns destes dispositivos médicos podem ser de venda livre. Também permite que haja um registro único europeu dos operadores económicos, fabricantes, mandatários, importadores, e os importadores é novo no regulamento. Portanto, os agentes económicos falávamos dos distribuidores, mas agora também nos fala nos importadores. E dos dispositivos médicos colocados no mercado europeu na base de dados europeia. Cria um mecanismo que permita compensações aos doentes quando o dispositivo médico é defeituoso. Portanto, seguros, tudo isso que está relacionado com o que pode acontecer. Estabelece responsabilidades dos diferentes agentes económicos, incluindo distribuidores e importadores. Tem lá as responsabilidades todas e, normalmente, o que é interessante neste regulamento, e noutros, com certeza, é que cada agente económico vai sempre controlar o anterior. Portanto, o fabricante tem uma série de responsabilidades, o agente que vem a seguir, o importador, vai controlar tudo o que o fabricante diz, depois vem o distribuidor e faz a mesma coisa dos anteriores, até ao utilizador final.
Altera também, ou melhora, a obrigação do fabricante de implementar um sistema de monitorização do dispositivo médico após comercialização. Isto é muito importante, está sempre ao longo de todo o regulamento. Portanto, também a supervisão e fiscalização dos dados pelos Estados-membros. Este regulamento fala-nos também de uma identificação única do dispositivo médico, segundo orientações internacionais, e aqui andamos todos ainda um bocadinho à procura do que é que nos vai acontecer, como é que vai ser organizado, mas vamos esperando para ver. Ora bem, embora a 13485 não seja um requisito regulamentar do regulamento de dispositivos médicos, ela é reconhecida como uma norma internacional harmonizada para o design de um sistema de gestão da qualidade para dispositivos médicos. E eu aqui faço uma ressalva, portanto, ela não é um requisito regulamentar de uma maneira geral, mas se lembram, quando aqui há tempos o nosso Estado permitiu que determinados dispositivos de uso único fossem reprocessados, era condição por despacho ou por regulamentação, não sei se era despacho, se era portaria, se era alguma coisa, mas obrigava a que essa instituição tivesse implementada a 13485. Que eu saiba, isso não foi muito para a frente, conhecia um serviço de esterilização que sim, andava com essa tentativa e, portanto, para esse serviço seria obrigatório a 13485. Estamos a falar, portanto, de dispositivos médicos que em Portugal tiveram possibilidade ou têm de ser reprocessados. Mas a 13485 fornece uma estrutura para tratar as responsabilidades de gestão, para melhorar a eficácia dos processos e promover a conformidade e a qualidade do produto, bem como a segurança do paciente. E aqui há um certo paralelismo com a 9001 em termos destas questões que aqui estou a falar, responsabilidades, eficácia de processos, conformidade, qualidade, tem um bocadinho a ver com isto. Como veem, esta norma ainda está na estrutura anterior, portanto, não está na estrutura de alto nível como agora algumas das normas, nomeadamente a 9001. Eu vou falando algumas vezes da 9001 porque acredito que todos os que estão a assistir a este webinar já têm conceitos e têm serviços certificados, muitos de vós. Portanto, é fácil às vezes fazermos um paralelismo. Não é fácil se andarmos com números de cláusulas, porque não tem nada a ver esta norma com a norma anterior, com a norma 9001, porque esta não respeita a estrutura de alto nível. Começamos pelo campo da aplicação e a 13485 diz-nos, obviamente, que temos que estabelecer qual é o nosso campo de aplicação e a quem pode ser aplicada esta norma. E esta norma pode ser aplicada a todas as organizações envolvidas num ou mais estádio do ciclo de vida de um dispositivo médico, portanto, todos os agentes económicos. Expande requisitos que podem não ser aplicados, portanto, há algumas cláusulas que nos diz que poderemos não ter que aplicar se não for necessário. Relativamente às referências normativas, portanto, eu costumo dizer que, na dúvida, ponham só 13485 ou pomos e sabemos que estamos sempre a falar da que está em vigor. Que, portanto, como vos disse anteriormente, é de 2016 a versão inglesa, mas a portuguesa é de 2017. Portanto, demorámos um ano a traduzi-la, que é normal, porque estas coisas não são fáceis e muitas vezes os conceitos e as definições têm que ser bem pensadas. E passamos exatamente para os termos e definições, e introduz várias novas definições e refina algumas existentes. Eu só ponho aqui a definição do dispositivo médico, embora eu vos chame a atenção para que estas definições é sempre muito importante, porque é o princípio que nós temos para falar às vezes com outras pessoas que têm outros vocabulários e que atendem a outras definições. Reparem que, por exemplo, pela norma 13485, o dispositivo médico é um instrumento, aparelho, acessório, equipamento, aplicação, ferramenta, implante, reagente in vitro. Portanto, eles consideram aqui o dispositivo in vitro como seja um dispositivo médico. Ou seja, na definição da 13485, um dispositivo in vitro, portanto, tudo aquilo que utilizamos num laboratório de análises clínicas, por exemplo, está contemplado na definição desta norma. Vamos passar à frente aqui na definição, salvaguardando sempre que tem a ver com doenças humanas. Doenças, investigação, suporte à manutenção de vida, controle da concepção, desinfecção de dispositivos médicos, por exemplo, uma máquina de lavar dispositivos médicos, ferros numa central de esterilização é um dispositivo médico. E, portanto, esta é uma das definições que eu vos deixo aqui, mas não vos vou deixar mais porque senão tornar-se-ia muito extensa este webinar e não é isso que se pretende. Mas salvaguardo-vos a necessidade de muitas vezes verem qual é a definição que estão a utilizar. Porque quando falamos de risco nesta norma, estamos a falar especificamente do risco do dispositivo médico.
Mas quando falamos de risco da organização e do sistema de gestão da qualidade, pelo vocabulário da 9000, portanto 9000, que nos fala da 9001, o risco já é uma incerteza, positiva ou negativa, portanto não tem sempre o caráter negativo. Se falarmos, por exemplo, em relação à higiene e segurança ou aos riscos dos dispositivos médicos, já falamos de probabilidade vezes gravidade. Portanto, estas são definições que nós precisamos ter em atenção, assim como, por exemplo, também é importante, às vezes, termos o VIM, o Vocabulário Internacional de Metrologia, para percebermos de que é que estamos a falar. Nomeadamente, por exemplo, quando falamos de calibração, de erro, podem ser não conformidades, podem ser calibrações analíticas, mas não, quando falamos de calibração em termos metrológicos, estamos a falar daquela calibração que todos conhecemos por um laboratório acreditado. Portanto, definições é uma das coisas importantes, nomeadamente no regulamento, quando nos fala, por exemplo, o que é o importador? O que é a entrada ao serviço? A disponibilização? Tem pequenas nuances que só quando nós vamos ler é que entendemos o que é que nos querem dizer. A disponibilização do dispositivo médico, a entrada ao serviço, por exemplo, vamos lá ler para percebermos bem a que é que nos estamos a referir. E, portanto, entramos especificamente nas cláusulas da norma 13485. Um sistema de gestão da qualidade, que toda a gente deve conhecer, tem as mesmas características. E, portanto, eu ponho aqui a bold, peço desculpa que eu, entretanto, vou clarificar uma coisa. Esta norma põe a itálico, peço desculpa, a itálico, aquilo que é diferente em relação à versão anterior da 13485 de 2003. Lembrem-se, para quem conhecia essa norma, a 13485 de 2003, que ela punha em itálico aquilo que era diferente da ISO 9001. Portanto, esta não. Esta põe em itálico e, portanto, quando no texto virem o itálico, é porque isto está a chamar a atenção que é diferente desta versão, desta data, de 2016, para a anterior versão de 2003. E, portanto, dizia eu que os sistemas de gestão da qualidade precisam de ser documentados e mantidas a sua eficácia. Deve-se documentar o âmbito e as funções da organização a que se aplicam os requisitos regulamentares. Porque pode uma organização ser fabricante e, simultaneamente, distribuidor. E temos que saber se o âmbito desta certificação e deste sistema de gestão da qualidade, por exemplo, se aplica ao fabricante, enquanto fabricante e enquanto distribuidor. Depois é necessário determinar os processos dos sistemas de gestão da qualidade e associar-lhes o pensamento baseado no risco. Então, aqui já temos o pensamento baseado no risco da 9001. Porque depois à frente, na parte de realização, teremos o risco, mas baseado no dispositivo médico, um risco específico, clínico. Depois também estabelecemos a sua sequência e interação. Toda a gente deve saber o que é um processo, mas eu recapitulo só que é um conjunto de atividades interrelacionadas que transformam elementos de entrada em elementos de saída. Depois, para cada processo, é necessário assegurar formas de controle, recursos, implementação de ações, para atingirmos os resultados planeados e manter a eficácia e estabelecer e manter registros. Temos aqui o conceito do ciclo PDCA, o ciclo da melhoria contínua, mas também temos aqui a necessidade sempre de manter registros. E mesmo que ao longo da minha apresentação eu não esteja sempre a falar de registros, a 13485 não há cláusula nenhuma que não tenha e manter registros. Depois, alterações dos processos. A organização deve avaliar o impacto no sistema de gestão da qualidade do dispositivo médico produzido e controlar de acordo com os requisitos desta norma e requisitos regulamentares. Isto é muito importante no momento em que atravessamos. Alterações dos processos pode haver e vai haver com certeza, e lembrem-se disso nos vossos sistemas de gestão da qualidade, que nesta altura com a Covid, muita coisa teve que ser alterada e muita coisa vai ter que ser repensada, planeada, e isto pode ser uma alteração dos processos importantes e pode ser potencialmente não conformidade em auditoria, porque apesar de termos pressas e de termos estados de emergência, na emergência faz tudo o que tem que ser feito, mas depois tudo o que é possível de planear e melhorar faz parte de um sistema de gestão da qualidade. Depois, também os processos subcontratados, que, como nós sabemos, têm que ser controlados e proporcionalmente ao risco envolvido, obviamente. Portanto, se o fabricante vai subcontratar uma empresa de esterilização na Índia, por exemplo, o fabricante tem que controlar essa empresa na Índia, porque está um risco envolvido, nomeadamente em dispositivos médicos estéreis, que são sempre de maior risco, digamos, de uma maneira geral, mesmo sendo da classe 1, mas são de uma maneira geral,
têm um risco maior envolvido e, portanto, é absolutamente necessário que esses processos sejam subcontratados, nomeadamente quando o risco é elevado. Pois a organização deve documentar procedimentos para validação de aplicações de software do computador utilizado no sistema de gestão da qualidade, manter registros e reavaliar. Ora bem, aqui temos o software. E a norma fala-nos para softwares de computadores utilizados no sistema de gestão da qualidade. O regulamento fala-nos em softwares de dispositivos médicos. E, portanto, temos dois tipos de softwares. E nós vamos pensar num software, por exemplo, que nos controla, que nos faça a gestão do sistema de gestão da qualidade e que também deve ser validado. E vamos falar, por exemplo, do software de uma esterilizadora, portanto, a vapor, por exemplo, que tem inserido nela um próprio software que tem que ser validado. Manter sempre registros e reavaliar. Claro que estas situações no sistema de gestão da qualidade e nos registros e tudo isso é sempre um processo iterativo, portanto, repete-se. Nunca está feito de uma vez por todas. É preciso de vez em quando e periodicamente fazermos estes procedimentos de validação. Relativamente à documentação, nada de novo daquilo que nós habitualmente conhecemos. Declarações documentadas quanto à política da qualidade e objetivos. Mantém-se o manual da qualidade nesta norma. A 9001 desapareceu, nesta 13485 já existia na versão anterior e continua a existir. É necessário termos procedimentos documentados e registros, que esta norma exige, além da regulamentação. E relembro que um procedimento documentado é um procedimento que está estabelecido, implementado e mantido. Portanto, não basta escrevê-los. Depois, documentos, incluindo registros determinados pela organização, claro, porque cada organização tem as suas particularidades, e para a operação e controle dos seus processos. Outra documentação especificada pela aplicação de requisitos regulamentares. Obviamente, se em termos regulamentares de legislação nos obrigam a termos determinada documentação especificada, temos que a ter disponível. Olhem, por exemplo, o tempo que temos ou a forma como temos para responder a reclamações. Relativamente à documentação, importante, no nosso caso, dispositivos médicos, o dossiê ou fecheiro do dispositivo médico. Para cada dispositivo médico ou família, a organização deve estabelecer e manter um ou mais fecheiros, contendo ou identificando documentos que definam as especificações, portanto, as características do produto e os requisitos do sistema. Esses documentos devem incluir, pelo menos, a descrição geral do dispositivo médico, o pretendido. Deixem-me só ver se é a Rita, não é. Está a perceber, mas não é. As especificações por produto, as especificações ou procedimentos de fabrico, embalagem, os procedimentos de medição e monitorização, por exemplo, nas máquinas, há muitas máquinas de dispositivos médicos e temos que ter isso bem definido. E depois, se apropriado, requisitos para instalação e procedimentos para manutenção. Também estamos aqui a falar, por exemplo, dos esterilizadores a vapor, a peróxido de hidrogênio. Qualquer um desses equipamentos necessita de ter requisitos para a instalação. Recordo que quando se diz nesta norma que se apropriado, como nesta linha é porque à partida é apropriado. Temos que justificar se não for. Portanto, o ONU está em explicar não é apropriado porque. Também refiro que nas questões da tradução temos o shall e o should, o shall com caráter obrigatório, o deve com caráter obrigatório, que é o nosso caso. Quando aqui dizem os documentos devem incluir, é obrigatório que incluam. O controle de documentos tem que ter um procedimento documentado. Um procedimento documentado onde sejam definidos os controles para essa documentação. Também é nosso conhecido aquilo que é necessário rever, aprovar, ter controle nas versões relevantes e nas obsoletas, ter controle na origem externa, nos documentos de origem externa identificados. E reparem como agora também é importante este controle estar bem feito, porque a toda a hora e a todo momento nos surgem diretivas da Direção-Geral de Saúde, do ECDC, da OMS, e nós temos que estar minimamente atualizados. Nem que seja em termos de EPIs, de desinfecções, e estamos a falar de desinfecções que também podem ser soluções desinfetantes de dispositivos médicos, também são dispositivos médicos. Portanto, neste momento, por exemplo, acho muito importante esta questão, é que se vê se o nosso controle de documentos externos está a funcionar ou não, podem testá-lo, porque isso tem capacidade, porque tem sido muitos, para rever, para cumprir esses documentos de origem externa, portanto, não são produzidos pela nossa organização. Depois também prevenir deterioração ou perda de documentos.
Portanto, cópias de segurança, porque neste momento cada vez mais queremos os documentos em suporte digital. Mas se for em papel, tenham atenção, porque não pode estar num sítio úmido, que desapareça. Também atenção aos obsoletos, para identificar e prevenir o uso não intencional. Isto em grandes organizações, olhem no Serviço Nacional de Saúde ao qual eu pertenço, e que temos muitos serviços que não estão implementados e que não têm estas noções, muitas vezes acontece que temos uma versão e ainda não está bem a outra controlada. Estou a falar de setores em que ainda não há, ainda que não estão certificados. Depois também é importante sempre definir o período para o qual, no mínimo, uma cópia dos documentos obsoletos controlados deve ser retida. Portanto, há que reter alguns documentos obsoletos. A norma assim manda. E esse período deve assegurar que os documentos, estou a ler a nota em baixo, segundo os quais os dispositivos médicos tenham sido fabricados e testados, estão disponíveis. Portanto, tem que assegurar esse período, pelo menos, pelo tempo de vida do dispositivo médico, definido pela organização, e nunca inferior ao período de retenção de qualquer dado de registro, que daí resulte, ou como especificado pelos requisitos regulamentares relevantes. E o nosso regulamento, de que falamos, estabelece períodos especificamente de registros. Não tenho ao certo se são 5 e 15 anos, penso que serão, assim de uma maneira geral, sendo que os 5 para alguns especificamente, mas os 15 sempre para os dispositivos médicos de alto risco. Obviamente não temos que saber isto de cor, temos é que ir consultar. Mas estas especificidades que os requisitos regulamentares nos dizem é para cumprir e para manter. Os registros também devem manter-se legíveis, prontamente identificáveis e recuperáveis. Deve ser estabelecido um procedimento documentado para definir o controle desses registros, portanto, a sua identificação, como é que os vamos armazenar, como é que se faz a sua segurança, como é que se mantém a integridade, como é que os recuperamos. Muitas vezes temos backups em disco rígido, em disco externo, antigamente em CDs, e quando se pedia para então mostre-me, não sabiam trabalhar com o backup. Nunca tinham testado, e, portanto, é importante testar para ver se é possível recuperar. Depois, a organização também deve reter os registros por um período de tempo, no mínimo, equivalente ao tempo de vida do dispositivo médico. Estamos a falar aqui de registros, há pouco de procedimentos. Portanto, deve mantê-los como for definido pela organização, porque a organização pode querer mais tempo do que aquilo que está estabelecido em termos de regulamentação, ou então, como especificado pelos requisitos regulamentares, mas não inferior a 2 anos a partir da data de libertação do produto pela organização. Quanto à responsabilidade da gestão, que é a nossa cláusula importante seguinte, eu vou passar um bocadinho por ela, tipo gato por não é nada gato por lebre, é gato por brasas, qualquer coisa assim, não me está agora a ocorrer, mas entendem. É, no fundo, sempre a responsabilidade de uma liderança que qualquer um de nós conhece. No seu sítio de trabalho há sempre uma liderança ou uma gestão de topo que tem responsabilidades. Se eu estiver a falar também para líderes ou para gestores de topo, sabem, obviamente, que isto é obrigatório pela norma. Haver um comprometimento, haver uma focalização no cliente. E aqui saliento uma diferença importante entre a 13485 e a 9001. A 9001 pretende satisfazer o cliente. Esta, a 13485, pretende satisfazer os requisitos regulamentares. Eu costumo dizer, mesmo que o cliente não goste, obviamente que é sempre bom estarmos todos satisfeitos, mas esta norma é de requisitos regulamentares. Depois, estabelecer a política da qualidade, obviamente. Sem política da qualidade, sem planeamento e sem objetivos, não pode haver gestão em condições. Depois, estabelecer também as responsabilidades, autoridades e comunicação. Eu só vos vou falar disto aqui neste diapositivo, porque depois só vou falar da revisão pela gestão. Porque isto é conhecido de todos. Estabelecer responsabilidades, organigramas para a autoridade e a comunicação é fundamental. Porque é aqui que há muitos conflitos, digamos, inter-equipas, quando não sabe quem é que devia fazer, quem é que faz, a quem é que recorre, quem é que podia alterar. E depois também, muito importante, e a norma 9001 fala-nos disso e a sua revisão salientou muito a necessidade de uma comunicação eficiente, não apenas a interna, que é a que aqui se está a falar, mas a nível de comunicação externa também, que falaremos mais à frente, quando falarmos de autoridades competentes e regulamentares. Mas tenhamos atenção, e nós sabemos disso, que a comunicação é das coisas que mais falham numa empresa. E depois, por último, a revisão pela gestão. E então, na revisão pela gestão, há que lembrar que é necessário um procedimento documentado. O 9001 não seria. E esse procedimento documentado, que já era importante, já era obrigatório na anterior norma, esta diz-nos que tem que ser em intervalos planeados documentados. Temos que estabelecer quais são esses e como é que serão esses intervalos planeados.
E temos também que estabelecer, e eu ponho isto aqui, para salientar que também nas auditorias, aqui eu às vezes faço, não digo frequente, mas acontece por vezes que fazem o que aqui está, naquilo que se refere aqui a entradas para a revisão, mas depois fazem no seu sistema de gestão da qualidade, mas não tocam estes pontos no relatório de revisão. E isso só por si é uma não conformidade. Menor, quase sem importância, está bem, mas nós temos que estabelecer lá na revisão, no relatório, temos que pôr lá todas estas entradas a que a norma refere. E porquê? Porque às vezes os gestores de topo só querem saber resumos, só querem saber de tudo o que se passou. E, portanto, é importante que aqui esteja tudo e que os dados sejam analisados por cada um, pelo gestor da qualidade, mas que o sistema não seja do gestor da qualidade. Qualquer colaborador, normalmente, pode aceder a um relatório e é bom que o satisfaça para o envolver, que aceda a eles, precisamente para haver um comprometimento quer da gestão, quer dos próprios colaboradores, haver um envolvimento que nós sabemos ser necessário para qualquer sistema de gestão da qualidade. E, portanto, é necessário que na revisão seja contemplados o feedback, o tratamento das reclamações, as notificações para as autoridades competentes. Reparem que algumas coisas aqui estão em itálico, o que quer dizer que é novo nesta norma. As auditorias e as recomendações para a melhoria. As ações corretivas e preventivas. Continua esta norma a falar de ações preventivas. Como veem, a 9001 passou para chamarmos oportunidades de melhoria, oportunidades, digamos, riscos e oportunidades. Portanto, ações preventivas. Seguir as ações resultantes de anteriores revisões, do ano anterior ou da última revisão, pode ser semestral. Alterações que possam afetar o sistema. Requisitos legais novos ou revistos. É preciso que estejam aqui no relatório de revisão, é necessário que estejam aqui contemplados. Ou dizer que não há. E depois, monitorização e medição dos processos e produtos. As saídas, melhorias no sistema e no produto, relacionados com o cliente, com os requisitos do cliente, e alterações para responder a requisitos regulamentares novos ou revistos. Portanto, também é importante, por exemplo, que já esteja contemplado no vosso sistema as alterações que se vão prevendo e planeando para o novo regulamento. E agora entramos na gestão dos recursos humanos. Na gestão de recursos, eu olhei para o relógio para ver se estamos mais ou menos dentro da hora. E estamos, estejam descansados. Portanto, na gestão de recursos, os recursos humanos também é igual em qualquer organização. Só que aqui, a 13485 diz-nos que temos que documentar o processo. E quando se trata de documentar o processo, portanto, é estabelecer, implementar e manter. E então, quando falamos de recursos humanos, também podemos passar à frente que nós todos sabemos de que é que estamos a falar. Da competência, da formação de base ou da formação necessária, da consciência das suas atividades, dos registros respectivos, portanto, certificados de competências, certificados de formação, diplomas, tudo isso é importante que esteja disponível e que seja auditável, se for o caso, e, portanto, que exista no sistema de gestão da qualidade. Isso também é importante no regulamento e também faz referência a isso. Depois, por exemplo, o regulamento estabelece quem pode ser, por exemplo, a nova pessoa que vai controlar a regulamentação num fabricante ou num importador. Portanto, há uma pessoa e diz quais são a preparação base ou as competências básicas. Não é competências, é os requisitos básicos para poder ser. Depois passamos à gestão de recursos materiais. Portanto, estamos a falar de estruturas, de edifícios, de espaços, de serviços de apoio, e eu aqui também posso meter o software, portanto, o software, os computadores, tudo o que é necessário para a nossa empresa. E, além disso, também atividades de manutenção. Como é que elas devem ser feitas relativamente ao ar-condicionado, por exemplo, relativamente aos computadores? Quem é que mantém os spywares e tudo o que é necessário? Com que frequência é que se fazem essas atividades de manutenção? Quem é responsável? Bom, tudo isto é importante também, tanto mais que os nossos dispositivos médicos, nomeadamente naquele caso dos estéreis, é muito importante que algumas infraestruturas estejam bem, nomeadamente para que depois também o ambiente de trabalho e o controle da contaminação seja o desejável. E, portanto, passamos para o ambiente de trabalho e o controle da contaminação. E a norma 13485 diz-nos que temos que documentar os requisitos necessários para o ambiente de trabalho, assim como procedimentos para monitorizar e controlar, e se apropriado, para o controle de contaminação. Salvaguardo também aqui uma questão muito importante. Por vezes encontro nas organizações que estes requisitos necessários para o ambiente de trabalho estão estabelecidos, é verdade,
só que estão estabelecidos com a ajuda do técnico superior de higiene e segurança, que faz isso na ótica do conforto do trabalhador. Mas não é isso que a nós nos interessa. O que a nós nos interessa é os requisitos ambientais na ótica do nosso produto ou do nosso processo técnico. Porque o que nós queremos, claro que queremos que as pessoas e os colaboradores também estejam bem, mas se eu tiver que ter uma sala fria para manter um armazém de estéreis que está fria, que não é agradável lá estar, porque tem que manter essa esterilidade, o colaborador tem que lá entrar, agasalha-se e não é nada confortável, de facto, mas é assim que as especificações e que o ambiente exige. No controle da contaminação, deixa-me ver se na frente eu falo, não, portanto vou voltar atrás, porque no controle da contaminação temos também algumas situações, por exemplo, em que nas centrais de esterilização, eu falo muito em centrais de esterilização porque talvez seja onde tenha mais experiência, porque não há muitos fabricantes em Portugal e, portanto, também não há assim muita experiência neste regulamento e nesta norma. Mas as centrais de esterilização, dizia eu, recebem dispositivos médicos complexos para cirurgias complexas que são do próprio fabricante. O próprio fabricante empresta aquela máquina, por exemplo, para uma determinada cirurgia. E é chamada a consignação. Penso que é a consignação que eles referem. E, portanto, essa máquina, a central de esterilização, só a pode receber descontaminada. Porque, ou limpa, antes de mais limpa, e, portanto, também é necessário que isso esteja bem estabelecido. E depois descontaminada para a esterilizar, se for o caso disso. Também sabem que não se pode esterilizar nada que não esteja liberto de contaminação. E, obviamente, que também, noutras situações, também é necessário que essa contaminação seja cuidada, seja cautelada. Entramos no ponto 7, que é a realização do produto. Este, no fundo, é sempre o ponto que fala da nossa atividade. Portanto, são sempre os processos chaves, aqueles que nos interessam mesmo em termos da nossa atividade. Tudo o resto é importante também, mas faz parte do processo do sistema de gestão da qualidade. Quando entramos neste ponto 7, entramos na realização do produto e, antes de mais, no seu planeamento. E, portanto, é necessário planear e desenvolver processos. É necessário documentar um ou mais processos para a gestão do risco na realização do produto. E aqui também salvaguardo a questão que esta gestão do risco tem que ser muito mais vocacionada para o produto, não é para os riscos do profissional. Normalmente põem os dois. Eu enquanto auditora, só vou atender aos riscos que pode ocorrer para o doente. É o mais importante. Claro que para os profissionais também é importante, não digo que não. Mas a gestão de risco, nós estamos aqui a falar de riscos clínicos. E, portanto, é importante que isso esteja documentado, que esteja analisado e revisto depois, quando necessário e sempre que há alterações. Neste planeamento é necessário também determinar, conforme apropriado, quais são os objetivos da qualidade e os requisitos para o produto, as especificações próprias, as especificações técnicas e também outros processos, como já dissemos atrás, infraestruturas e ambiente de trabalho. É necessário verificar, validar e monitorizar este planeamento. Depois temos os processos selecionados com o cliente, determinar bem quais são os requisitos do produto, quais são os requisitos que estão relacionados com o produto e comunicá-los de parte a parte. A comunicação aqui é importante e quem já assistiu a minhas formações, quando nós repetimos as formações, também repetimos alguns episódios. E aqui na comunicação eu costumo referir que nós na qualidade aprendemos que é muito importante às vezes fazer o feedback. Nós, na saúde, aprendemos muito isso com a indústria. Portanto, eu há 15 anos, mais ou menos, eu tinha formação mais com engenheiros. E eles é que precisam. A engenharia automóvel, portanto, a indústria automóvel foi talvez a que mais depressa tratou disto tudo. Engenheiros químicos também, todos eles me ensinaram. E, nomeadamente, mesmo quando nós falamos em saúde no risco, também se aprendeu muito com os aviadores, portanto, com a empresa aeronáutica, porque existe um mecanismo de feedback. E nós fazemos um mecanismo de feedback quando comunicamos, quando, por exemplo, em determinadas situações de risco, se eu estou a dar uns valores analíticos ao serviço de internamento, eu deverei dizer, se eu tiver, porque é uma urgência, porque não se devem dar, mas se eu disser 3 valores, eu devo pedir para que os repitam, para ver se ouviram bem. Se na farmácia estiverem ou numa situação fora do hospital, estivermos a dar uma mudança de uma medicação, deve ser repetido para ver se foi devidamente compreendido. Portanto, este processo de comunicação é o que fazem também na aeronáutica. Portanto, quando um avião se aproxima, as ordens são repetidas, um fala e o outro repete. De maneira que estão a ver é que quando eu andava a aprender isto, eu gostei muito disto, tinha os meus filhos pequenitos, e então eles iam para a natação, eles iam para o balé, para os escoteiros, para
para a catequese, para as aulas, e portanto era uma mochila para cada coisa, era uma merenda para cada coisa, e uma vez eu disse ao pai, olha, tens que fazer isto, e depois aquilo, e depois tens que levar aos escoteiros, e depois não sei o quê, e ele virou-se, e agora repete. Estão a ver ele olhar para mim e não gostou da coisa e disse-me, mas tu pensas que eu sou da qualidade, ou que me estás a fazer a auditoria, ou o que é isto? Pronto. Isto é um bocadinho para desanuviar, mas eu acho graça. Entramos no design e desenvolvimento. Não há muito, cá em Portugal não há muito design e desenvolvimento, mas pode haver. Porque agora, por exemplo, eu percebi que algumas empresas estão a mexer, entre aspas, nomeadamente para fazer EPIs, e às vezes entre ser um equipamento de proteção individual e ser um dispositivo médico, vai na finalidade que o fabricante estabelece. Por exemplo, as luvas. As luvas podem ser para a nossa proteção e pode ser um EPI, mas se for para limpar superfícies, já é um dispositivo médico de classe 1. E se for para cirurgia, já é um dispositivo médico estéril, maior risco. Portanto, podem sempre ter algum design e desenvolvimento. Eu já fiz auditorias, por exemplo, e gostei de ver o design e desenvolvimento. Não vou dizer o produto, é verdade, não vou dizer o produto, que não interessa, mas já vi. E nomeadamente numa empresa do centro, a quem um cirurgião pediu um dispositivo médico a uma empresa de moldes e disse, vejam se conseguem fazer. E, portanto, eu fui dar formação precisamente na 13485 para ver o que é que precisavam. Bom, vamos voltar ao design e desenvolvimento e às suas etapas. Primeira, planeamento do design e desenvolvimento. Planear atividades de revisão, verificação, validação. Isto é muito importante, são passos repetidos para calcular. E a transferência de atividades apropriadas para cada etapa. As responsabilidades, autoridades e os métodos para assegurar a rastreabilidade das saídas e entradas. Os recursos, incluindo a competência de pessoal, portanto, registros sempre que são as evidências. Nas entradas temos que ter os requisitos funcionais, de desempenho, a utilização e de segurança, os regulamentares, os normativos, e estamos a falar de normas harmonizadas, como esta, ou normas específicas, técnicas, há normas para luvas, há normas para esterilização, há normas para tudo, nos dispositivos médicos. E também outros requisitos essenciais de design e desenvolvimento. Depois temos que ter as saídas da gestão de risco aplicáveis, temos que a fazer previamente e colocá-la na entrada para o design e desenvolvimento, e, se apropriado, informações de anteriores design semelhantes. Para as saídas, temos que considerar que temos de ir de encontro aos requisitos de entrada, obviamente. Fornecer informação para compras, produção e serviços de provisão. Conter ou referir critérios de aceitação do produto. Como é que ele deve estar quando vai receber o outro. E depois especificar características para a utilização segura. Obviamente que estes registros de saída devem ser mantidos, nomeadamente desenhos técnicos e especificações técnicas. Reparem que há 3 pontos que parecem de repetição, mas não é bem. Dizem-nos para fazermos uma revisão, para avaliar a aptidão dos resultados, para identificar e propor ações relativamente a uma etapa e ao planeado. E depois verificar, para ver se a organização fez aquilo que se tinha proposto, nomeadamente planos de verificação, que incluam métodos, critérios de aceitação e, quando apropriado, técnicas estatísticas. E só por fim a validação. E, portanto, em cada uma destas etapas, que se for muito simples, é muito fácil, tem que haver, na minha ótica, pessoas diferentes, porque são elas que vão apanhar e ver com outros olhos. É sempre mais benéfico. Porque vem outro e vê, vem outro e verifica. E, por fim, vem um que tem autoridade para validar e libertar o novo dispositivo médico. De acordo com o planeado, a validação, portanto, estava na validação, chegamos à validação e deve ser feita de acordo com o que está planeado e estabelecer e documentar esses planos de validação. E deve ser conduzida essa validação num produto representativo, uma unidade de produção, lotes ou os seus equivalentes. E o fundamento para a escolha do produto deve ser usado na validação, deve ser testado. Também devem ser feitas avaliações clínicas e ou avaliações de desempenho dos dispositivos médicos. É importante a transferência, porque muitas vezes o design e desenvolvimento tem várias fases, de concepção, de fabrico, produção. É importante que isto tudo esteja bem clarificado e que exista um procedimento documentado para essa transferência das saídas, de design e desenvolvimento para o fabrico e que os registros dos resultados e conclusões sejam mantidos. Depois, é necessário haver um controle das alterações. As alterações sempre muito importante, neste caso, especificamente, do produto. E depois manter um arquivo do design e desenvolvimento. Portanto, para cada tipo de dispositivo médico ou de família, é importante que seja mantido esse arquivo.
Nas compras. As compras também vamos assim passar um bocadinho por alto, porque acaba por ser igual a todos os processos de compras. Todos nós temos com certeza experiência, ou de compradores. Costumamos dizer que quando vamos às compras, as mulheres gostam mais de compras, mas eu sei que não é, os homens também gostam. Mas os processos de compra são mais ou menos, têm a mesma orgânica nesta norma e na norma 9001 e de uma maneira geral. Ora bem, esta norma estabelece, como a 9001, aliás, selecionar e avaliar fornecedores e estabelecer critérios. Isso é muito importante, estabelecer como é que os vamos avaliar. Porque uma avaliação implica sempre, previamente, critérios. A 9001 passou agora a relembrar-nos que temos que dizer aos nossos fornecedores quais são os critérios porque os vamos avaliar. O que faz todo o sentido, porque nós vamos avaliá-los e eles não sabem, é bom que saibam antes. Portanto, eu continuo a achar que é uma boa oportunidade também dizermos quais são esses critérios. Mas esta norma fala em os estabelecer. Depois, na informação de compra, deve incluir a necessidade de o fornecedor notificar, estou a ler as partes itálicas, estou a referir-me a elas, que diz que a informação de compra deve incluir a necessidade de o fornecedor notificar a organização de alterações no produto comprado. Portanto, está-nos a responsabilizar a todos. Toda a cadeia tem que ser responsabilizada na notificação, na tal vigilância que o regulamento refere. No que se refere aos requisitos de rastreabilidade, a organização deve manter a informação relevante de compras, portanto, os documentos e os registros, com certeza. A verificação do produto comprado também todos sabemos do que estamos a falar, só falo aqui no terceiro ponto, para vermos alguma alteração relativamente à anterior norma, anterior versão, que quando a organização toma consciência de algumas alterações no produto comprado, ela deve determinar que alterações afetam o processo de realização do produto ou do dispositivo médico. Portanto, tem que ver bem, porque às vezes não é a mesma coisa. Aqui há tempos eu também vi um fabricante a substituir num kit uma seringa de 3 ml por uma de 5, e eu procurava onde é que estão as alterações, como é que a organização controla essas alterações, e nem sequer o fabricante tinha chamado bem a atenção, quer dizer, mandava um mail, mas isso não é, o mail pode-se perder, portanto temos que ter um documento que diz o que é que altera, se isto faz diferença ou não faz. Na própria organização fazia, porque ela media um determinado produto que precisavam. Ora bem, depois, por fim, os registros, todas as verificações devem ser mantidos. Pois claro, não temos que estar a ver tudo o que aqui está, porque verificar o produto comprado, todos nós já fizemos, com certeza. Até nas compras online do supermercado. Na produção e do fornecimento do serviço, é importante, e continuamos aqui a falar de serviço, do nosso serviço, da nossa atividade principal e, portanto, do nosso processo chaves, temos que controlar a produção e o fornecimento desse serviço. E então deve estar incluído, mas não se limitar, a documentação dos procedimentos e métodos para o controle da produção, a qualificação de infraestruturas, já falámos disso atrás, a implementação de monitorização e medição de parâmetros do processo, e etc., porque já não é nada de novo aquilo que aqui estamos a dizer. Portanto, a disponibilidade e utilização de equipamentos, implementação de operações definidas para a rotulagem e embalagem, também isso obviamente que é referido pelo regulamento, a implementação de atividades de libertação de entrega e posteriores à entrega, também o regulamento fala disso, e o posterior à entrega é muito salientado no regulamento, porque nos fala na vigilância pós-comercialização. Isso é muito importante, eu acho que ele refere em vários pontos e é uma questão nova que nós temos que nos debruçar, porque não são só os delegados comerciais que vão fazer isto, fazem com o objetivo de recolher e de ser proativos nesta matéria que é de controlar o que está pós-comercialização. Depois devem estabelecer-se e manter-se registros para cada dispositivo médico ou lote, identificar quantidades fabricadas e aprovadas para a distribuição. Ora bem, limpeza do produto, já falámos um pouco, podemos passar à frente, porque a limpeza é, na maior parte das vezes, o controle da contaminação algo fundamental. Reparem que as atividades de instalação também, nomeadamente no caso de máquinas, por exemplo. Depois as atividades de assistência também, estivemos a falar de máquinas, isso é importante. E depois os requisitos particulares para dispositivos médicos. Isto sim ainda tem mais exigências, normalmente a externalidade tem mais exigências. Na validação dos processos e da produção do fornecimento do serviço, vou debruçar-me mais no segundo ponto, que tem aqui algumas coisas em itálico e que, portanto, é melhor salientar.
reparem que às vezes o facto de ter mais texto, o diapositivo, eu sei que não é o desejável em apresentações, mas também são frases que vos ficam e que podem aproveitar, se acharem, para ler depois com mais calma. Eu achei importante, mesmo não podendo ou não querendo falar nelas todas, deixei algumas a mais. Portanto, neste caso, vou para o segundo ponto, em que diz que a organização deve documentar procedimentos, portanto, critérios definidos para revisão e aprovação dos processos, qualificação dos equipamentos e do pessoal, utilização de métodos, procedimentos e critérios de aceitação, técnicas estatísticas com fundamento de amostragens. E aqui, quando falamos de qualificação dos equipamentos, vamos ler o que está no quadrado, na caixa. Deve estabelecer a organização procedimentos documentados para a validação e aplicação de software do computador e alterações desse software para produção e fornecimento de serviços. A validação e revalidação deve ser proporcional ao risco e devem-se manter registros. Já falámos de software, é só aqui sublinhar essa importância. Também requisitos particulares para a validação de processos de esterilização e sistemas de barreiras estéreis. Também já falámos e percebemos que tudo o que leva à esterilização e barreiras estéreis, e estas barreiras estéreis também vem uma definição, na própria norma tem uma definição do que é, estas barreiras estéreis é nova nesta norma. E às vezes o que esta norma nos faz é transformar em cláusulas coisas que já lá estavam, mas transformam-as em subcláusulas dada a importância. Depois, identificação, e aqui vamos nos lembrar que a identificação vai ser futuramente feita pelo dispositivo único, portanto, pelo regulamento, mas que nós também devemos documentar o procedimento para identificar o produto durante a realização do produto e o seu status. A identificação deve ser única, por exemplo, nas centrais de esterilização, a identificação pode ser por caixas, a caixa da cirurgia XPTO. A rastreabilidade também é a mesma coisa, essa caixa tem que ter rastreabilidade, independentemente de muitos dispositivos que estão lá e que foram esterilizados noutras cargas. Portanto, deve ser para a rastreabilidade, deve ser estabelecido procedimento documentado, definindo a sua extensão e os registros necessários, e requisitos particulares para dispositivos implantáveis, que são sempre os de maior risco. A propriedade do cliente é importante continuar a cautelar, também não há nada de novo relativamente à anterior norma e à 9001. E na preservação do produto, a organização deve estabelecer também procedimentos documentados. Portanto, esta norma continua a obrigar a muitos procedimentos documentados. É uma forma de nos obrigar a cumprir, a pensar e a cumprir os requisitos. Portanto, e essa preservação deve ser feita relativamente ao processamento, à armazenagem, ao manuseamento e distribuição. E deverá ter em atenção o desenho, a construção dos contentores, por exemplo, para embalar e entregar dispositivos médicos. E para documentar requisitos para condições especiais necessárias, por exemplo, no caso de transporte, como é que se mantém, se tiver sido esterilizado, como é que se mantém esse transporte. Os equipamentos de monitorização e medição, também não vamos debruçar-nos muito aqui, porque ele é igual a todos, estamos a falar de termómetros, termohigrómetros, medidores de tensão, de pressão, peço desculpa, e quando falo de pressão, falo de pressão ambiental, pressões positivas, negativas, portanto, tudo aquilo que mede pode ser necessário, é a organização que vai estabelecer o que é necessário de controlar, os EMMs todos nós conhecemos. Entramos então no ponto 8 de medição, análise e melhoria. Na monitorização, e na monitorização e medição não nos podemos esquecer do retorno da informação, todas as empresas certificadas têm, porque avaliar a satisfação dos clientes pela 9001 é um dos requisitos, mas aqui também é o retorno da informação, o estabelecimento dos métodos, dos procedimentos para obter essa informação durante a produção e pós-produção. E se as regulamentações nacionais e regionais requererem que a organização adquira experiência na fase de pós-produção, a revisão dessa experiência deve entrar como feedback. E vão encontrar depois no regulamento a necessidade de estudar, nomeadamente, tendências. As tendências são importantes, porque podem nos levar a ações preventivas. Depois, a gestão das reclamações. Toda a gente sabe, só saliento a última frase, que diz que se uma reclamação não for investigada, justificar documentando. Já estava na versão de 2003, mas saliento isto porque é importante. A comunicação às autoridades competentes, muito importante. Está como nova cláusula, já era necessário, mas aqui está como nova cláusula. Relativamente à auditoria interna, deixei isto para verem, porque todos vós conheceis as auditorias internas, e deixo para confrontarem com a 9001 e a 19011.
basicamente têm os mesmos requisitos. Saliento a necessidade de que para implementar uma 13485 também temos que ter algum auditor interno com essa competência. Depois a monitorização e medição dos processos e dos produtos. É tudo aquilo que nós conhecemos. São as ações, temos que acompanhar aquilo que está a ser feito, empreender correções, ações corretivas. Vamos também ver quais são as etapas dos processos que precisamos de analisar. O regulamento 7485 fala-nos de relatórios de avaliação de segurança, fala-nos de vigilância, fala-nos, deixem-me ver aqui nas minhas cábulas, que eu tinha aqui umas coisas, nos planos e nos relatórios de avaliação clínica pré e pós-comercialização, nas ações corretivas pós-comercialização, nos relatórios de incidentes, de tendência, tudo isto tem que ser monitorizado, porque isto são as respostas às não conformidades que vêm aqui a seguir. Portanto, temos um produto não conforme, temos que o tratar. Vamos reprocessá-lo, por exemplo, numa central de esterilização, se falhar uma esterilização, ou se romper o pacote da barreira estéril. É um produto não conforme, como é que o vamos tratar? Vamos processar, é uma forma. Vamos corrigir? Vamos fazer uma ação corretiva? Estes conceitos são semelhantes. Só vos chamo a atenção que o regulamento fala-nos numa ação corretiva de segurança. Portanto, eu ainda ando a ver, a clarificar bem qual é a diferença entre esta ação corretiva da 13485 e a ação corretiva de segurança do regulamento. Sendo que, para já, o que me parece é que a ação corretiva de segurança a que o regulamento se refere tem mais a ver com a ação corretiva do desempenho clínico do dispositivo médico. Enquanto que para nós, quem trata do sistema de gestão da qualidade, uma ação corretiva é qualquer uma que trata uma não conformidade, seja técnica ou seja do sistema. Depois, ações de resposta, é importante termos essas ações de resposta pensadas para antes da entrega ou depois da entrega. Obviamente que um produto não conforme depois da entrega é muito mais grave, porque o cliente fica mal impressionado, como sabemos. Cá está o reprocessamento como forma de tratarmos um produto não conforme, mas também para ele é necessário que seja feito de acordo com o procedimento documentado que refere os potenciais efeitos adversos. E após reprocessamento, o dispositivo médico deve ser verificado. A análise de dados. Isto é muito importante para nós, os portugueses, valha-me Deus, porque nós muitas vezes produzimos dados, e eu também, no Serviço Nacional de Saúde, reportamos e muitas vezes faltam-nos os relatórios e a análise desses relatórios. E isso é importante no caso das empresas, dos fabricantes, dos fornecedores, todos eles, termos o retorno da informação e analisarmos esses dados que recolhemos. Relativamente ao retorno da informação, à conformidade ou não conformidade com os produtos, às características e às tendências. As tendências dos processos também nos vêm da 9001, da nova revisão, incluindo oportunidades para melhorias. E, portanto, falamos em oportunidades como falamos em ações preventivas já a seguir. É muito tenue uma coisa ou outra. Os fornecedores, analisar a avaliação dos fornecedores, o que sai das auditorias e também os reportes dos serviços de manutenções, quando apropriado. E esses registros de análise de dados devem ser mantidos. A melhoria. E estamos quase a terminar. A melhoria vai-nos falar das ações corretivas e das ações preventivas. As ações corretivas devem ser tomadas sem demora. Este sem demora é o que às vezes me permite perceber, enquanto auditora, se realmente o sistema de gestão da qualidade funciona ou se está feito a correr para o auditor que chega amanhã. E, portanto, às vezes é possível, outras vezes enganam-me perfeitamente, estejam descansados. Imagino. Depois deve ser estabelecido um procedimento documentado para rever as não conformidades, para determinar a causa. Não se esqueçam que a diferença entre uma correção e uma ação corretiva é que a correção é só tratar a não conformidade, mas uma ação corretiva implica determinar as causas para evitar que essa não conformidade se repita. Depois também deveremos verificar a linha E, que a ação corretiva não afeta adversamente a segurança e o desempenho do dispositivo médico, que é o que os requisitos regulamentares e o regulamento 7485 nos refere sempre, segurança do desempenho. É sempre o mais importante nisto. Por fim, rever as ações corretivas empreendidas e a sua eficácia. Eficácia é verificar se voltou a acontecer ou não a mesma não conformidade ou uma muito semelhante. Não se esqueçam da eficácia, porque muitos de nós esquecemos. Eu também, quando é comigo, quando estou na parte de gestão da qualidade e não da auditora. As ações preventivas, e com elas vamos terminar, as ações preventivas são as ações para evitar potenciais não conformidades ou potenciais causas.
Portanto, vêm-nos às vezes, nós temos ideias e sempre é muito difícil pensarmos em ações preventivas, mas, por exemplo, o estudo de tendências é muito bom para as prevenirmos, porque estamos mesmo a ver que vai haver porcaria, costumamos dizer, vai haver, isto assim, continuamos assim, e então antes que haja uma não conformidade, vamos fazer uma ação corretiva, preventiva, ou uma oportunidade, ou aproveitar uma oportunidade. Portanto, as ações preventivas também têm que ter um procedimento documentado, que às vezes é o mesmo das ações corretivas, mas onde tem que ficar definido os requisitos para determinar estas potenciais não conformidades, as suas causas, avaliar a necessidade de ações para prevenir a ocorrência de não conformidades, planear e documentar as ações e implementar tais ações e verificar a linha D que essas ações não afetam adversamente a capacidade para ir de encontro aos requisitos de segurança e desempenho, como sempre sabemos que são os mais importantes. E no fim, também, não esquecer de rever a eficácia dessas ações preventivas. Portanto, vermos se depois de termos feito uma ação preventiva, se mesmo assim aconteceu ou não a não conformidade. Se aconteceu, não foi eficaz. Se não aconteceu, ótimo. E pronto, ainda há outra informação. Pois há outra informação, estou quase a terminar, dizer-vos que no dia 26 de maio, se tudo correr como esperamos, eu e a APSER, haverá online um curso sobre dispositivos médicos, novas implicações legais, e portanto vamos falar mais do regulamento. Agora falámos sobre a 13485, depois iremos falar mais no regulamento.